E aí, gente, tudo bem com vocês? Mesmo nesse ano conturbado de 2020, por causa da pandemia do coronavírus, não é possível que nós tenhamos um contato pessoal. Então, nossas aulas estão remotas, mas é um prazer conhecer vocês que estão no primeiro ano de, do curso de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistema. É uma disciplina, é um curso bonito, um curso importante, um curso voltado para a área de tecnologia aplicada. E eu serei o seu professor de introdução à administração. Na realidade, é importante que o profissional da área de desenvolvimento de sistema é, comece a fomentar dentro dele a capacidade de gestão. Porque, afinal de contas, os sistemas que vocês vão desenvolver, os programas que vocês irão desenvolver, só terão razão de ser se for transformado em negócio, se ele satisfazer o cliente. Se esse cliente ficar satisfeito, o programa que você criou tem relevância. Então é importante que você saiba que você funciona como alguém que vai criar um produto que é um facilitador. Então é importante que você conheça os conceitos de administração para aplicá-los dentro dos conhecimentos técnicos que você vai adquirir, dentro do curso. Então, para que você me conheça melhor, como eu disse, eu sou o professor Fleides Lima. A minha graduação é Economia, Administração, com ênfase em Finanças e Matemática. Eu fiz especialização em Educação, Psicologia do Trabalho, Projetos Sociais, e um mestrado em Engenharia e Inovação. Então eu quero colocar minha experiência e a minha capacidade à sua disposição. Sou professor no Instituto Federal já há 5 anos, então sou professor também, no geral, sou professor há 10 anos. Por 22 anos eu fui do mercado, do mundo corporativo, fui executivo de finanças durante muito tempo, trabalhei em multinacionais, fui gestor de departamento e há 11 anos atrás eu abandonei o mundo corporativo e me transferi, depois de certo tempo, para o mundo acadêmico. Fui professor em universidades privadas, fui professor na FATEC e desde 2015 eu estou no Instituto Federal. É isso aí, gente. Então, vamos seguir para que o nosso relacionamento seja salutar, para que nós possamos sempre trocar esses conhecimentos. Eu quero estabelecer com você um contrato pedagógico, para que o nosso relacionamento, como eu disse, seja salutar. Primeira coisa, é preciso que você participe semanalmente das aulas. Não acumule, porque se você não participar semanalmente das aulas, eu sou obrigado a atribuir falta a você. Se você ficar com falta, você pode ser reprovado, e não vai adquirir os conhecimentos e habilidades necessárias para a sua formação. Então, é preciso que você participe semanalmente das aulas. Como você é alguém da área de sistemas, você sabe que na plataforma Moodle é possível oferir a presença. E nossas aulas serão 80% assíncronas, como essa, e 20% síncronas, ou seja, nós teremos pelo menos 2 ou 3 encontros online, ao vivo, ok? Para ser um facilitador para o desenvolvimento de nossas aulas, ok? Uma outra coisa também que eu quero colocar no contrato é você fazer as atividades. A atividade ela tem a função de te ajudar a fixar os conceitos estudados. Então, é importante que você faça as atividades, elas vão contribuir também para a sua média e principalmente contribuir para o seu conhecimento. Fechado? Podemos assinar esse contrato? Você assina comigo? Assina aí, assina isso. Então, já que você assinou esse contrato, eu também assinei. Então, vamos seguir, vamos caminhar. Bom, como é que eu vou construir a média com vocês? Você sabe que no Instituto Federal a média é 6, E como é que vamos construir essa média? Quer dizer, a nota mínima para passar é 6, Então, ou seja, todas as atividades que eu der para você, elas vão representar 20% da sua média. Então, se eu der 5 ou 6 atividades, o somatório dessas atividades representam
20% da sua média. Né? Eu vou te propor um trabalho, você fará um trabalho. E o trabalho representa 40% da sua média. Agora, toda vez que eu der um trabalho para você, né, eu vou te dar um prazo mínimo de 30 dias para você fazer esse trabalho. Então fique tranquilo, ok? E evidentemente nós teremos a famosa prova, né? Lá no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, é bem provável que você faça uma prova, né? Então, né, nós vamos estar desenvolvendo todos esses conceitos ao longo do semestre. Lembrando que esse semestre, né, é de 20 de outubro a 9 de fevereiro. Tá? Esse ano maluco que nós estamos. Vamos atravessar aí, né, 2 anos para fazer esse curso. Bom, o que eu quero falar no seu pezinho de ouvido? Né? Se eu perguntar para você, existe uma relação entre administração de empresa e desenvolvimento de sistema? Ou seja, qual a relação de gestão com o desenvolvimento de sistema? São duas áreas antagônicas? Elas não se conversam ou podem conversar? Eu quero, durante o curso, tentar responder essa pergunta para você. Uma outra coisa também que eu quero ver contigo é qual a importância da administração no cotidiano? A administração é algo muito empírico, é algo utópico, ou é algo aplicável, é algo prático, é algo que está no dia a dia? É outra coisa que eu quero responder para você no decorrer do curso. Né? Bom, quando se fala em administração, estamos falando que administração significa definir objetivos. Tem que saber aonde eu quero chegar. Bom, uma vez que eu defini aonde eu quero chegar, uma vez que está definido os objetivos, né, isso pressupõe planejamento, conhecer o ambiente, conhecer as forças, conhecer as fraquezas, conhecer as oportunidades, conhecer as ameaças. Tudo isso envolve planejamento. Da onde eu vim, para onde eu estou indo, em que momento eu estou. Então, ou seja, tudo isso vai desembocar na questão dos objetivos. Mas também, né, esses objetivos, já que envolve planejamento, tem que haver organização. Então é preciso organizar esses objetivos. E qual é a ferramenta que se utiliza para organizar os objetivos? Planejamento. Bom, então uma vez que organizei os objetivos e o meu planejamento ele está ligado a tempo, então ao longo do tempo que eu estabeleci para chegar a determinado objetivo, eu preciso ter instrumento de controle para saber se eu estou, né, no caminho do objetivo que eu tracei, se eu estou no planejamento que eu criei. Então tem que ter instrumentos de controle. Okay? Porque uma vez que os instrumentos de controle apontam que se está seguindo daquilo que se planejou para chegar no objetivo, então evidentemente que vai obter os resultados esperados. Então a administração envolve tudo isso. É objetivo, organização, controle e resultado. Ok? Tá? Então essa é uma ideia geral, pensando na administração como um guarda-chuva. E aí, durante o nosso curso, eu vou desenvolver esses conceitos que foi trabalhado numa definição de administração. E a administração, quando eu penso em administração, se eu partir da palavra em inglês, management. Man. Então tem aqui a raiz de duas palavras. Management, homem de ação, homem de controle, homem de negócio. Então, ou seja, o elemento principal da administração é o ser humano. É o elemento humano que, na realidade, faz acontecer a ação. Né? Então, a administração é uma ação com responsabilidade, mas quem é que faz a ação? É o ser humano, é a capacidade humana. Então, a administração precisa muito de transpiração. Né? A administração é pouca inspiração e muita transpiração. Então, a administração, você vai perceber que ela está em tudo. Já que a administração é uma ação humana, e é uma ação humana que exige eficácia e eficiência, ela está em tudo. Ela está nos setores produtivos. Então, quando a empresa ela quer produzir um maquinário, ela quer ofertar um serviço, quer fazer, se é uma empresa agrícola, quer fazer uma projeção
de produção de alimentos, precisa ali haver planejamentos para chegar naquele objetivo. Mas a administração também está nas unidades familiares. As famílias fazem ali um orçamento, né, de prioridades, do que comprar, do que não comprar, né, faz ali uma gestão do tempo, faz ali uma gestão de integração. Então a administração, ela está no dia a dia de qualquer ser humano, né, e ser humano é que forma empresa. Ser humano que é a vida de empresa. Isso que eu disse, que a administração é o homem agindo, é o ser humano. Quando eu falo homem, estou falando do ser humano, né? É o gênero masculino, é o gênero feminino, não importa. É o ser humano agindo com objetividade para alcançar os resultados. A administração, ela tem um aspecto facilitador, por isso que ela tem a função de resolver os problemas, seja no âmbito micro ou no âmbito macro. Quando eu falo no âmbito micro, é quando ali uma empresa, um banco resolve uma questão de um lançamento errado na conta. É quando uma empresa faz a troca de um produto. Isso é um âmbito micro. Mas a administração pode ser no macro também. Estamos aí no meio da pandemia do coronavírus. Então estamos vendo, né, os países, os estados nacionais, buscando soluções para poder lidar com essa crise. Então quando você vê ali um estado decretando, por exemplo, um processo, né, de retenção das pessoas nos lares, é uma gestão no âmbito macro, né? Quando você vê o Estado decretando que determinados setores estão liberados para trabalho e outros não, é uma gestão no âmbito macro. Mas seja no micro ou no macro, precisa ter gestão. Precisa ter administração. Então, por isso que a administração, ela está em tudo, ela está no dia a dia. Então, a administração é o uso de técnicas, okay, que tem que ser facilitadoras para gerar conveniência, para gerar satisfação. Esse é o grande objetivo da administração. Então, a administração, né, ela tem a sua complexidade de acordo com o recurso que está disponível. Evidentemente que a administração pessoal tem uma complexidade pequena, porque na realidade os recursos que precisam ser empregados para a administração do pessoal diz respeito somente à pessoa. É algo bastante singular, então ele não é tão complexo. É uma questão de saber administrar seu tempo, administrar seu recurso. Mas quando se pensa na administração familiar, já aumenta a complexidade, porque aí tem que pensar na educação dos filhos, tem que pensar na questão da moradia, tem que pensar na questão das unidades familiares, tem que pensar nas questões relacionais, né? Tem que se pensar, né, que os filhos vão crescendo, vão mudando de idade. Eu, por exemplo, tenho um filho adolescente e estou lidando com todas as questões de um adolescente. Ele já não é mais aquele menininho de 6, 7 anos de idade. Agora ele me questiona. Agora ele, na realidade, tem clareza da realidade, né? Então, e os custos com ele aumentou, porque é colégio, é natação, são novas roupas, são jogos, né? E aí quando se pensa, né, em pequenos grupos sociais, associações, clubes, igrejas, associações espíritas, terreiros de umbanda, né, centros espíritas aí, né, ou seja, qualquer organização já aumenta a complexidade, porque aí são decisões coletivas, são decisões que vêm a partir da Assembleia, são recursos que precisam ser alocados. Então, à medida que vão crescendo os desafios, vão crescendo a complexidade e vão aumentando também a necessidade de recursos. Quando se pensa na administração de organizações são empresas, a complexidade é maior, porque aqui temos que pensar na questão de recursos humanos, de recursos financeiros, de recursos materiais, de recursos jurídicos, né, de saber se relacionar com os entes internos, com os entes externos. E, por fim, quando se pensa, né, na questão da administração pública, a complexidade aumenta mais ainda, porque aí você tem que lidar com os anseios das empresas, das famílias, né, e com os próprios anseios do governo em si. Mas não importa o nível de complexidade, não importa a quantidade de recurso, mas em tudo é preciso ter gestão. Olha quanta coisa, né?
Olha como que a administração ela tem sua complexidade, mas por isso que a administração é uma ciência humana aplicada, porque ela tem um sentido prático muito forte. E a administração, ela não é algo estático, ela é algo dinâmico. E a administração, ela aponta para o futuro. Então, ou seja, a administração para o futuro eu tenho que entender como é que está o mundo moderno, ou seja, que sentido que o mundo está mudando, ou seja, para onde o mundo está apontando. Então, hoje, todo administrador ele tem que compreender o conceito de responsabilidade social, porque a empresa não é um fim em si mesmo. A empresa ela está inserida dentro da sociedade. A empresa ela tem que pensar em seu entorno. A empresa ela tem que entender que ela é um somatório de forças, né? Ela é um somatório de recursos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos jurídicos, né? Mas o principal elemento de qualquer empresa é o recurso humano, é o elemento humano. E esse elemento humano, na realidade, ele habita num lugar. Esse elemento humano, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa ter lazer, e tudo isso está dentro de um espectro de responsabilidade social. Então, a administração para o futuro é estar atento para essa questão. Uma outra coisa também, é importante que o administrador saiba que dentro dessa sociedade capitalista desigual que nós vivemos, eu tenho que saber quais são os grupos minoritários que existem e como a minha gestão, a minha empresa, vai lidar com essa questão dos grupos minoritários. Estamos falando da questão do negro, a questão do índio, a questão do gay, a questão da mulher, né? A questão do pobre. Então, todos chamados grupos minoritários. Quando eu falo grupo minoritário, são grupos que não têm tanta força dentro da sociedade. Então é importante que a empresa tenha ações afirmativas para poder lidar com esses grupos minoritários. Por exemplo, nós podemos ver o que a Magazine Luiza está fazendo, né? Ela criou um programa de trainee voltado para o grupo minoritário dos negros, exatamente para potencializar esse grupo minoritário, né? A empresa entendeu que é preciso ter executivos negros dentro da empresa. Gente, é o número mínimo de executivos negros que existem. Eu, por exemplo, sou negro e fui executivo de empresa, né? Mas eu era o único negro executivo dentro da multinacional que eu trabalhei. Então, olha, só que eu fui executivo de empresa, né, há pelo menos 10 anos atrás, olha quanto tempo. Então, olha quanto tempo a Magazine Luiza demorou para perceber que existe força de trabalho com competência e habilidade, força de trabalho negros ou índios, né, com habilidades e competências para serem, né, executivos dentro da empresa. Mas, por exemplo, eu fui do mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente conservador. Então, eu vi muitos colegas meus que eram gays, né? É um grupo, o mundo financeiro, né? Ele já diminuiu um pouquinho, mas ele ainda mantém ali um espectro conservador, então ele é extremamente machista. É um local que tem muito homens, né? Embora dos anos para cá começou a ter bastante mulheres, né? Mas, por exemplo, na minha faculdade de economia, tinha só 2 mulheres na minha sala. E quando você olha aí na sua sala também de desenvolvimento de sistema, tem um número mínimo de mulheres, tem poucas mulheres, a maioria é homem. Por que, cara, de desenvolvimento de sistema tem muito homem e pouca mulher? Será que as mulheres não querem atuar na área de tecnologia? Então, ou seja, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que saber por que o meu segmento não atrai o público feminino. Então, a administração ela tem que pensar em ações afirmativas para lidar com os grupos minoritários. Isso é administração moderna, administração para o futuro, né? Os administradores perceberam também que o consumidor está empoderado, que o consumidor ele tem o poder de mudar de fornecedor, porque nós temos uma concorrência muito grande, o mercado ele é extremamente volátil. Então o consumidor, por exemplo, o consumidor de margarina, ele não tem só Doriana, ele tem todo um mix de marcas e produtos, né?
mas todo um mix de marca de margarina para consumir, ou todo um mix de refrigerante, todo um mix aí de vários tipos de produto, né? Então, ou seja, o consumidor hoje está empoderado. É claro que tem setores que ainda estão concentrados, por exemplo, o setor de telefonia, que no Brasil, infelizmente, está concentrado. Temos só 4 operadores, dessas 4, só 3 estão bem, a Oi está praticamente quebrada. Então, nós temos um grande problema ainda, né, na questão de telefonia. Diferente, por exemplo, né, se pegar Estados Unidos da Europa, você tem ali uma concorrência, você tem mais de 500 operadoras nos Estados Unidos e na Europa. Se você pensar em banco, né, nos Estados Unidos, só de bancos eletrônicos, você tem mais de 5 mil bancos eletrônicos, né? Se você pensar em montadora de veículos nos Estados Unidos, você tem pelo menos 80 montadoras lá, né? Então, no aspecto mundial, onde as democracias estão consolidadas, o consumidor está empoderado e o administrador tem que ter consciência de que ele tem o tempo todo, né, que satisfazer o seu consumidor para permanecer no mercado. Então, ou seja, é importante que o administrador ele tenha um conhecimento cultural, ele tem que entender as dinâmicas das culturas, porque hoje as empresas são multinacionais. Para você ter ideia, cerca de 80% do mercado estão na mão de 700 grupos empresariais. Então, ou seja, né, se você pensar, vamos pegar, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ela é controlada por um grupo canadense. E esse grupo canadense que controla a Vale do Rio Doce é controlado por um banco. Esses caras não entendem nada de engenharia de minérios, mas eles entendem de lucro, né? Mas o administrador o administrador que está lá no Canadá e aí a empresa dele controla uma empresa aqui no Brasil, ele tem que conhecer um pouquinho da cultura brasileira, né, para ver como é que a empresa dele dialoga, né, com os seus colaboradores brasileiros, né? Então, ou seja, a administração, já que a administração ela tem como base o elemento humano, esse elemento humano é um ente dentro da cultura, né? Então, ou seja, quando eu penso para dentro da função da TI, né, que é a área de vocês, né, é fundamental que vocês pensam, né, que a TI, em função da capacidade de classificar, que vai acelerar o fluxo de informações, a TI tem um papel fundamental para a gestão, porque a administração é informação, e informação é poder. E a área de tecnologia de informação, né, que é a área de vocês, é uma área que é um facilitador da velocidade de informações necessárias para o gestor tomar as decisões. Então, há uma ligação direta, podemos dizer, entre gestão e desenvolvimento de sistema, né? Então, ou seja, quando eu falo de gestão, eu estou falando de planejamento, que estabelece objetivos, que determina a necessidade de recursos. Eu estou falando de organização, que desenha cargos e tarefas, que coordena atividades. Eu estou falando de controle, que mede desempenho, que estabelece sistema de comparações. Estou falando de direção, que conduz, que motiva, que cria um processo de comunicação, que estabelece um processo de gerenciamento. A administração, né, na realidade, é um somatório de todas essas coisas, né? Então, quando eu penso em desenvolvimento de sistema, eu estou falando que vocês, na realidade, vão ser preparados para analisar, para projetar, documentar, né, cuidar, né, de manutenção de softwares, né? Ou seja, na realidade, a área de desenvolvimento de sistema ela é uma área que é facilitadora, né, que cria instrumentos, né, que possibilitam e facilitam o trabalho de um gestor. Por isso que vocês estudam gestão dentro da área de desenvolvimento de sistema, para vocês terem uma visão de negócio e saber que os programas que vocês vão desenvolver têm que ser instrumentos facilitadores para o quê? Para facilitar a tomada de decisão do gestor e também para gerar produtos e serviços para clientes. Isso o cliente satisfazer porque o seu produto, o seu serviço, né, esteve a contento. Olha como é interessante. Então, por isso que é necessário você estudar gestão
dentro do seu curso. Eu pergunto, e aí? Vamos estudar? Introdução à administração? Vamos mergulhar? Vamos entender esse conceito para a sua formação? Bom, evidentemente que o nosso curso terá 2 aulas semanais. É um curso de introdução, são noções de gestão que eu vou dar para você. E como eu pretendo fazer isso? Primeiro, eu pretendo conceituar com você o conceito da administração e o aspecto histórico da administração. Como é que foi criado o pensamento de gestão ao longo do tempo. Né? E aí, eu vou trabalhar com vocês as principais teorias administrativas que existem. Vamos entender de Taylor, vamos entender de Fayol, vamos entender de Ford, vamos entender de behaviorismo, vamos entender sobre o ciclo da Revolução Industrial 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, como é que se evoluiu as teorias da administração, porque a administração é ciência. Vamos num processo prático compreender como é que se constrói um processo de planejamento, como é que se constrói um processo de organização, como é que se lida com os conceitos de direção, que instrumentos de controle nós podemos utilizar para observar os objetivos, né? E, na realidade, como é que a administração dialoga com a questão da sustentabilidade, com a questão, né, das necessidades humanas, com as questões de ações afirmativas. Tudo isso vamos trabalhar ao longo desse semestre, é o que eu pretendo trabalhar com você, ok? Evidentemente que tem N livros, mas esses são os livros que eu indico. Você vai encontrar esses livros, né, na nossa biblioteca virtual, tá? É importante que você leia, então você está no curso de graduação. Graduação é época de estudo, é época de mergulho. Então você tem que estudar, você tem que fazer as leituras para ter o entendimento do que... você não está fazendo um cursinho de 2 meses, não. Você não está fazendo um cursinho microcamp, não. Você está fazendo faculdade do Instituto Federal de São Paulo. Então, aqui o chicote estrala, meu irmão, minha irmã. Então vamos embora. Ok? Então, no final das contas, o que eu quero desenvolver em você é que você tenha os conceitos básicos dos fundamentos da administração, que você saiba aplicar esses conceitos na sua vida profissional e pessoal e que você entenda, o alcance e a amplitude de gestão. Ok? Então foi um prazer ter te conhecido. Eu espero que a nossa caminhada ao longo desse semestre seja salutar. Eu só posso desejar uma coisa. Vem com o Fleidão. Vai ser legal. Bom semestre a todos e a todas. Um grande abraço e um beijo do gordo. Gordo por enquanto, tá? Tô emagrecendo. Até mais.